7 anos. Quer ouvir uma história de desespero total? Então vou contar sobre a minha vida. Eu já perdi muitas coisas sem ganhar nada em troca. A última gota de esperança que me resta é tentar tomar as rédeas do meu próprio destino, mas não sei se tenho forças suficientes para isso. Minha primeira perda aconteceu alguns minutos após o meu nascimento. De repente, minha mãe foi enfraquecendo. Os médicos não tiveram tempo de controlar a situação e ela se foi. Então, não conheci o amor de mãe. Meu pai nem tentou substituir o lugar dela para mim, e não porque era impossível. Para ele, a morte da esposa foi um golpe duro e começou a ter problemas de coração, embora nem tivesse 40 anos na época. Pior, ignorou esses problemas. Porém, quando eu estava com quase 10 anos, ele pareceu despertar para a vida e, de repente, decidiu encontrar uma madrasta para sua filha, no caso eu, para que eu pudesse crescer em uma família de verdade, grande e acolhedora. Meu pai era um homem bonito e bem de vida. Ele tinha uma pizzaria grande e bem-sucedida e morávamos em um casarão bem bacana. De modo geral, analisando pelo ponto de vista das donas de casa que viviam no nosso bairro, meu pai era um ótimo partido. Mas entre todas as candidatas disponíveis, uma manobra cruel do destino o fez escolher a Emma, a mulher que transformaria minha vida em um inferno. A Emma era uma mulher comum, de meia idade, divorciada, e tinha 2 filhas do primeiro casamento, a Mia, que era 1 ano mais velha que eu, e a Amanda, 2 anos mais nova que eu. E juntas tivemos que formar a tal família grande e feliz que meu pai tinha idealizado. Na época, eu tinha minhas dúvidas de que daria certo, mas durante algum tempo, 3 anos, acho, vivemos em paz, até que meu pai morreu de ataque cardíaco. Ele só tinha 51 anos e eu 13, quando me tornei uma órfã total. Era natural o conselho tutelar não ter se importado comigo. Eu tinha uma madrasta e, além do mais, a Emma se tornou uma viúva rica. Como meu pai não deixou nenhum testamento, ela se tornou herdeira tanto da casa quanto do negócio dele. Logo após o funeral do papai, a Emma começou a fazer uma limpa na nossa casa. Primeiro jogou fora todas as fotos da minha mãe. Tentei protestar, aí ela me deixou ficar com uma foto só, e em cima do criado mudo do meu quarto. Aliás, no meu novo quarto. Antes da morte do meu pai, a Mia e a Amanda dormiam em um mesmo quarto no 2º andar, e o outro era só meu. Mas aí, a Emma deu o meu quarto para a Amanda, e fui realocada para um quarto no 1º andar. Ele ficava perto da cozinha, e até aquele momento era usado como despensa. Fiquei em choque, mas não tinha ideia de como poderia confrontar a Emma, e além do mais, eu não tinha força emocional para fazer isso. E foi só o começo. Assim que a Emma recebeu todos os documentos da casa e da pizzaria, tanto ela quanto as filhas mudaram. Eu nunca tinha sido próxima da Mia e da Amanda antes, mas agora elas nem se davam ao trabalho de disfarçar o quanto me detestavam. As 2 zombavam de mim, faziam piadinhas e armavam situações para me constranger. Elas me odiavam e eu não conseguia entender por quê. Minha madrasta também me tratava com muita severidade. Ela me colocou para fazer todo o serviço doméstico. Eu tinha que cozinhar, limpar a casa e cuidar do jardim e dos bichinhos de estimação das minhas irmãs postiças. Mas a pior parte é que eu tinha que cuidar delas, que não faziam nada. A Emma as poupava de qualquer trabalho e nem fazia questão de esconder o tratamento desigual que me dava. Qualquer capricho de suas filhas biológicas era atendido na hora, mas eu nem tinha mesada. Para Mia e para Amanda, minha madrasta comprava aparelhos caros, roupas de marca, joias caras, mas eu não conseguia arrancar 1 centavo sequer dela, nem quando quebrei acidentalmente a tela do meu celular velho. Virei uma escrava na minha própria casa, profundamente infeliz, sem direito algum, e com todas as tarefas domésticas nos ombros. Então, quando fiquei mais velha e a Emma resolveu me colocar para trabalhar na pizzaria do meu pai, me animei um pouco. Era uma forma de ter pelo menos um pouco de dinheiro. Além disso, trabalhar lá significava que eu passaria menos tempo em casa, onde tinha que servir minhas irmãs. A Amanda tinha um tutor particular, pois não quis ir à escola. Então tinha o dia inteiro para inventar novas formas de me atormentar. E por falar em educação, a Mia frequentava uma escola particular bem cara. E eu, claro, estudava em uma comum. Eu tinha certeza de que a Mia poderia escolher a faculdade que quisesse, que a Emma pagaria. Quanto a mim, nem tinha esperança de continuar meus estudos depois que terminasse o ensino médio.
Eu não tinha condições de pagar uma faculdade e nem tempo para me preparar para ganhar uma bolsa de estudos. Agora você tem noção de como a minha vida era até há pouco tempo. Eu estava mergulhada no desespero e na falta de esperança. Mas não muito tempo atrás, um raio de sol surgiu na minha vida, dissipando toda a escuridão ao meu redor. E o nome desse raio era Bill. Eu o conheci quando estava caminhando pelas ruas da cidade. Foi uma situação rara em que a minha madrasta e irmãs postiças me deixaram sozinha, pois saíram para fazer compras e ficaram fora até tarde. O Bill estava sentado em uma calçada no centro da cidade, tocando seu violão e cantando. Ele parecia tão livre e cantava bem. Quando terminou sua apresentação, me aproximei e joguei dentro do boné dele a última moeda que eu tinha. Ele sorriu e começamos a conversar. Aí passamos o resto do dia juntos. O Bill me acompanhou até minha casa, prometeu me ligar no dia seguinte e se despediu de mim com um beijo no rosto. Naquele momento, senti que havíamos nos tornado um casal. Eu estava perdidamente apaixonada por ele. Era um sentimento tão agradável, tão inspirador, que até me fez esquecer dos meus perrengues. Então, nem me importei quando percebi que a Mia estava nos observando pela janela do quarto dela. Não lembro bem, mas acho que até dei um tchauzinho para ela antes de ir para o meu quarto de despensa. Meu relacionamento com o Bill me deu força e autoconfiança. Ou talvez eu simplesmente estivesse feliz, e aí o mundo começou a parecer um lugar melhor. De qualquer forma, minhas irmãs postiças perceberam que comecei a sorrir com mais frequência, que reagia a todos os caprichos delas com mais calma e que estava cada vez mais difícil me magoar. Esse deve ter sido o meu erro. Eu deveria ter escondido a minha felicidade e imaginado que aquelas almas diabólicas não suportariam me ver feliz. Eu tinha uma tarefa especial em casa, uma mais importante que todas as outras: limpar as joias da minha madrasta a cada 3 meses. A Emma entendia muito de finanças. As coisas andavam bem na pizzaria, então ela podia se dar ao luxo de comprar peças caras. E adorava se presentear. Ela não comprava qualquer joia. Os colares eram de prata, com pingentes da Tiffany. E até comprou uma almofadinha de veludo para guardar suas preciosidades. Geralmente, as joias ficavam dentro de um cofre, e ela era a única que sabia a senha. Mas um dia, depois que limpei as joias, a almofadinha sumiu do cofre. Quando terminei meu trabalho, deixei as joias da Emma no quarto dela e desci para fazer o jantar. Mas aí ouvi gritos furiosos vindos lá de cima. Logo depois, ela desceu as escadas apressadamente, me pegou pelas mãos e me arrastou até o quarto dela. Aí, literalmente encostou meu nariz na almofadinha. Um dos pingentes havia sumido. E justamente o mais caro. Custava cerca de $4.000. Minha madrasta começou a gritar comigo e a exigir que eu devolvesse o pingente. Mas eu não tinha ideia de onde ele estava. Eu tinha certeza de que tinha feito tudo como sempre fiz e o colocado no lugar certo. Aí comecei a olhar o chão, esperando que o pingente tivesse caído. Mas já era, tinha sumido mesmo. A Emma não acreditou em mim, me chamou de lixo, de ingrata, e disse que eu tinha 2 dias para devolver o pingente, senão iria me arrepender. Senti como se um caminhão pesado tivesse passado por cima de mim. Minha cabeça estava girando, eu estava completamente perdida. Onde é que eu arranjaria $4.000? Fui para a sala, sentei no sofá e desatei a chorar. Aí, a Mia e a Amanda apareceram e disseram alguma coisa sórdida para mim, mas eu nem sabia do que elas estavam falando. Quando olhei para a cara delas, minha ficha caiu. As duas tinham tramado aquilo tudo. Minhas irmãs postiças pareciam totalmente satisfeitas e não esconderam isso de mim. Eu as culpei por todo aquele constrangimento. E aí ouvi uma resposta inesperada da Mia. Você está namorando um cara rico. Por que não pede o dinheiro para ele? Não me diga que não sabia que o pai dele é diretor da minha escola particular, sua tonta. A Mia não estava só me espiando naquela noite. Ela sabia quem era o Bill, pois estudava na mesma escola que ele. Saí de casa na hora, liguei para o Bill e pedi para ele me encontrar. Naquele momento, eu não estava nem aí para o fato de que ele havia escondido de mim que era de família rica. Eu estava com sérios problemas e torcendo para que o meu namorado me ajudasse a sair daquela enrascada. O Bill ficou assustado com meu tom de voz e correu ao meu encontro. Mas quando me ouviu pedir dinheiro, se afastou de mim e disse com amargura: Júlia,
Pensei que você não fosse assim. Você também só está comigo por causa de dinheiro? E depois de dizer isso, foi embora, me deixando não só desesperada, mas totalmente chocada. Até hoje eu não entendo por que ele agiu daquela maneira. Parece que a Mia não só conhecia o Bill, mas também sabia de alguma história da vida dele que eu desconhecia. Enfim, depois de passar 2 dias me atormentando, a Mia confessou para Emma, durante o café da manhã, que tinha pegado o pingente dela para usar em uma festa e que tinha esquecido de avisar. Claro, a Mia não recebeu castigo nenhum e, obviamente, ninguém me pediu desculpas. Mas aquilo foi a gota d'água para mim. Decidi que assim que completar 18 anos e terminar o ensino médio, vou embora daqui. Mesmo que isso signifique deixar a casa do meu pai e a pizzaria nas mãos da Emma e das suas filhas diabólicas. Não vale a pena sofrer por causa disso. Eu adoraria receber qualquer palavra de apoio vinda de você nos comentários abaixo deste vídeo. E por favor, fique à vontade